Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estamos aqui no maravilhoso estúdio Superlógica que nos ofereceu essas novas instalações muito bonitas aqui, espero que vocês estejam gostando. Hoje nós vamos voltar a comentar os comentários, por mais redundante que pareça, que vocês fazem nos nossos vídeos. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui com o Condomínio Informal. Hoje nós vamos falar novamente sobre os comentários dos nossos internautas. No nosso vídeo referente à diversidade, a Karina Padilha falou o seguinte: olá, poderiam ter falado das pessoas com transtornos também, como por exemplo autistas, que sofrem muito preconceito e intolerância nos condomínios. Ótima dica, Karina, vamos falar um pouco agora, o Carlos vai começar. Vou tentar fazer jus aí, mas com certeza a Karina tem toda a razão. Essa também é uma situação que a gente vivencia. Apesar de eu não ser um grande conhecedor, não tenho casos na família, pessoas mais próximas. Tenho pessoas conhecidas que têm familiares autistas, eu sei que são graus distintos, graus, né? Graus mais... leves e mais severos. Mais severos e... Qual era o outro termo que você falou? Não, mais leves e mais severos. Agora, são três tipos. De todas as formas, a criança ou o adolescente autista ou a pessoa autista, ela também tem uma série de... acaba tendo uma série de limitações que partem do princípio da inclusão social, né? Eu uso aquela regra de ouro que eu já comentei aqui uma vez. Trate os outros como você quer ser tratado. Simples assim. Desde que a pessoa tenha amor próprio. Sim. se a pessoa é uma pessoa que tem algum tipo de limitação, algum tipo de dificuldade, meu Deus do céu, a gente precisa de mais amor nesta sociedade que a gente vivencia hoje, com tanta virulência, redes sociais. Eu vou dar um exemplo prático. Eu não sou um grande usuário de Instagram, como vocês sabem. Conta uma novidade. Isso pode ser uma calúnia, tá, gente? Eu tô tentando melhorar, juro por Deus. Mas eu tô aos pouquinhos... 2026, ele disse, não? Não, mas eu já tô fazendo isso agora. É no mesmo ano que ele vai tirar férias. Recentemente, eu vi um vídeo no Instagram de uma moça muito bonita. Era madrugada, ela com uma banquinha de café, bolo, essas coisas dessas moças que trabalham na rua, assim, numa avenida quase deserta, e ela falando, assim, para mim aquilo foi um vídeo tão legal de ver, ela falando, olha, você que é mulher, você não precisa depender de homem nenhum, do seu marido, para você ganhar a sua vida. E ela mostrando ali o empreendedorismo dela, que ela estava ali de madrugada, 4 horas da manhã, ela mostrou o vídeo, olha, tem mais uma amiguinha lá do outro lado e tal. Gente, eu achei aquilo fantástico. Acredite se quiser, eu fui olhar comentários e tinha comentário do tipo, precisa ver se é verdade, né? Uma menina bonita desse jeito, 4 horas da manhã, tá, me engana que eu gosto. Gente do céu. As pessoas tinham que se conter na sua própria... Mas sabe por que eu fiz questão de dar esse exemplo? Porque, de novo, falta amor na nossa sociedade. E eu fiz questão depois de comentar, falei assim, às vezes eu não consigo acreditar em certos comentários que pessoas fazem de um vídeo que deveria ser só aplausos para a moça, né? E aí eu falei para ela, parabéns pela sua atitude. A mesma coisa vale quando a gente está tratando com pessoas com algum tipo de dificuldade, algum tipo de limitação, como o caso do menino autista aí. Gente, a gente precisa que a nossa sociedade se cure um pouco dessa... sei lá como falta definir. de amor, desse desamor. De amor, sabe, não dá para entender. Enfim. Falta tolerância,
falta empatia e alguns ingredientes mais, como o amor. E empatia, só já passo para você, perdão. Empatia, porque a empatia virou a palavra da moda. Só que ninguém nem sabe o que se trata, nem como... mensurar lá na prática. Exato. E empatia é você se colocar no lugar do outro. Com a situação do outro. Com a situação do outro, não na sua realidade, na realidade do outro. Então, assim, você pensa, você como síndico, se você estivesse no lugar daquela pessoa, nas condições daquela pessoa e na situação daquela pessoa, como você gostaria de ser tratado? Por que você não faz daquele jeito? Né? Eu acho que esse é o E não ponto. é só tratamento, é tentar resolver, e aí para o síndico, tentar resolver as situações da melhor forma possível, chamando para conversar, vendo as possibilidades. A gente sabe que... eu estava lendo um dia desses uma criança que queria fazer a natação, mas que nenhuma outra pessoa poderia estar na piscina no horário que essa criança faz a natação. Então, como resolver um problema desses? Entendeu? Aconteceu comigo isso. Aí vejam, como é que você vai falar para os outros vizinhos que eles não poderão utilizar a piscina por conta de... Aí não é questão de empatia ou tolerância. Então, aí é uma questão particular, onde esta moradora deverá procurar uma escola de natação, ou inclusiva ou não, mas que não é o condomínio. Então, mas aí também aí fala com o síndico que não tem empatia. Mas depende também do tipo de condomínio. Se você tá num condomínio que tem uma tamanho. piscina... Exatamente, do tipo e do... Aquele condomínio que competimos, 8 unidades. Você pode sentar com as outras 8 pessoas e perguntar se então, você mas aí poderia... a assembleia. Se você poderia usar... então, cada caso não é um canetada, caso. né? Exatamente. Não é Você pode conversar ali para ver se o professor poderia estar com o aluno naquele horário, se as pessoas poderiam, por favor, não utilizar naquele horário. Se elas aceitam E, inclusive, neste condomínio, eu tenho ciência de que eles estavam fazendo a fachada, tá? E tinha uma senhora que estava com Alzheimer. E essa senhora com Alzheimer, ela dormia até as 9 horas da manhã e ela não conseguia com barulho, né? Ela ficava muito transtornada e tudo mais. Então, eles acordaram, os próprios vizinhos, eles fizeram um acordo que a obra não começaria às 8 da manhã da fachada. A obra começaria às 9, não ia durar 3 meses, ia durar mais 4 tempo. ou 5... que eles pagariam por isso. Que eles pagariam pelo tapume nas janelas para que os moços não ficassem pendurados e essa senhora não tivesse não tivesse... um sabor então, a assim, é uma condição diferente que ela tem e que pode ser tratado individualmente. Mas isso precisa ser explicado para a família, né? E com aval coletivo. Eu acho que esse exemplo que você trouxe, Priscila, é bem legal, porque demonstra a boa vontade do síndico em situações como essa. Veja, se vai ser aprovado ou não pelo condomínio, não importa. O fato de você escutar a situação e tentar oferecer uma possível solução, por si só já demonstra boa vontade do que você deve fazer como gestor do condomínio. Tem os autistas que são não verbais. Eles não falam, mas eles se comunicam algumas vezes através de uma fala alta ou alguma coisa do tipo. Você, como vizinho de baixo, pode sentar e conversar com o seu vizinho de cima, que o filho tem esse grau da deficiência, e falar, olha, você poderia, por favor, eu vou colocar a janela anti-ruído no meu apartamento, você pode colocar no seu, para ver se talvez... possa minimizar o barulho que eu escuto, sentar e conversar para uma solução, né? Não porque a criança não vai desaparecer, o adulto não vai desaparecer, quem tem algum tipo de problema com barulho, seja com... às vezes, algumas características possam incomodar pessoas mais sensíveis, porque tem pessoas que não são autistas, mas têm uma sensibilidade maior com certas questões. Por exemplo, eu tenho uma questão muito séria com barulho.
E isso, depois que eu cresci, estudei, tem a ver com TDAH, entendeu? Que não é um autismo, mas é uma coisa que as pessoas confundem com um grau mais leve de autismo. Imagina se eu estou embaixo e nós temos um autista de grau mais severo em cima e aquela criança precisa jogar uma bolinha 24 horas por dia para se acalmar. Entendeu? Então, eu estaria incomodada, mas eu preciso achar um meio termo para que ambos possam conviver. Então, será que você poderia colocar um tapete de EVA para que a bolinha não batesse, não fizesse o barulho embaixo? Pô, é uma solução... O que eu percebo é que as famílias, né, que têm os autistas, elas também devem entender as questões coletivas. O que eu tenho me deparado muito é a forma até agressiva no primeiro trato com o síndico, de famílias com autistas, que acham que o síndico é dono do prédio, aí nesse caso acha que é o dono do prédio, que ele tem que fazer e tem que resolver. Obrigado a atender 100% das expectativas dele. E eu entendo que estas demandas, elas devem ser repartidas, devem ser compartilhadas e definidas, sim, entre os próprios vizinhos, com os pares, com os moradores. Se é um condomínio, por exemplo, de 4 torres e é uma torre atingida, convocar uma assembleia, por exemplo, para aquela torre específica, abrir esta oportunidade. Teve um caso muito particular de um condomínio que eu fiz gestão e que a moradora, eu falei, olha, nós então podemos convocar uma assembleia para conversar. Eu não quero expor o meu filho, eu não quero expor a situação. Eu falei, olha, eu não posso verdadeiramente falar para a senhora que eu vou tomar uma decisão que não cabe a mim. Nós temos que conversar com as pessoas da torre, que ela queria que a unidade dela não fosse, a unidade dela estava sim sendo notificada, porque os barulhos, os ruídos, isso e aquilo, estavam realmente numa situação que não dava, estava insustentável para os outros vizinhos. Tanto é verdade que uma das vizinhas do apartamento de baixo, ela acionou o judiciário e ela teve ganho de causa. Em que pese ter a questão aí do autismo, dá para chegar no meio termo? Dá. Só que a outra parte, ela tem que entender que não compete somente aos demais aceitarem a situação. Ela também pode tomar medidas que mitiguem os dissabores, mitiguem a questão de barulho, até resolvam mesmo a questão de barulho. Agora, o que ela não pode entender é que o síndico tem toda essa legitimidade que as pessoas imaginam que o síndico tem e não tem. E eu acho que assim, o mais importante, até para finalizar essa questão, a gente passar para a próxima, é que às vezes não tem uma solução perfeita. Não vai ter. Então, não está no caderninho. Você tem que chegar numa solução possível. Então, a pior coisa é não fazer nada. Você tem que chegar numa solução possível. É isso. E às vezes a solução possível não vai atender 100%. Às vezes não. Muitas vezes. Todas as vezes, praticamente, não vai atender 100% nem um lado nem outro. É isso, vai chegar no meio termo. Faça o que dá para ser feito. Eu acho que a informação melhor é essa. O que dá para ser feito e o que está na lei também, né? E nos estatutos aí que... Sim. Tem um outro comentário aqui. Associação ECTV. Não tem muito a ver com o assunto do nosso vídeo de diversidade, mas é uma pergunta importante. Uma dúvida. Todo prédio tem que ter plano de contingência? Pois fui perguntar para o zelador de onde trabalho e ele respondeu que cada unidade é responsável por si. Ele não sabe nem o que é plano de contingência, coitado do zelador. Zelador bonzinho esse, ideal, né? Super empático. O ideal é que cada prédio tenha, sim, um plano de contingência. O que é um plano de contingência? Nós já fizemos um programa sobre isso, mas um plano de contingência é o plano B, né? Quando dá errado, o que você faz? É o plano B. Então, assim, você tem que ter, né? Na verdade, é um plano de emergência, né? Um plano de contingência, assim, não é um plano B, é um plano A para quando deu as errado. coisas dão errado. Deu errado, você tem que ter o... Eu entendo assim, olha, não existe uma obrigatoriedade para que todos os obrigatoriedade condomínios... legal, né? Isso, mas... Pelas boas práticas, é recomendado que os senhores tenham, nem que seja o mínimo. Eu recomendo, para quem não conhece, entre no site da Defesa Civil de São Paulo. No site da Defesa Civil de São Paulo, nós temos, por exemplo, uma forma
de mostrar como funciona um plano de contingência. Eu mesmo, nos meus condomínios, eu montei e me utilizei da fonte da Defesa Civil de São Paulo e trouxe essas informações para todos os meus condomínios. Hoje existem empresas especializadas em São Paulo que fazem planos de contingência personalizados para os condomínios. Lembrando que não existe uma receita de bolo geral. O que existe é cada condomínio tem as suas especificidades e esse plano de contingência, se for feito para aquele condomínio, leve em consideração também as características do condomínio, tá? Mas não existe uma obrigatoriedade, mas uma recomendação como boas práticas para vocês aí efetivamente não estarem no escuro. Na nossa opinião, já te passo só para fazer um comentário. Na nossa opinião, creio que seja uma unanimidade altamente recomendável que exista esse plano de contingência. Porque senão você vai ficar dependendo do bom senso e da atitude imediata do funcionário. Mas é interessante colocar também que mesmo tendo um plano de contingência, podem aparecer situações que não estejam contidas neste plano de contingência. Exatamente. Então, o treinamento dos funcionários é essencial para que eles possam tomar uma atitude no momento ou possam saber para onde correr, no sentido de para quem eu vou ligar e para quem vai me ajudar com isso. Uma informação importante, turma. Vejam, quando vocês fizerem um plano de contingência, que é um documento escrito, como se fosse uma cartilha escrita daquele condomínio, não coloquem absolutamente nada que seja contrária às regras, à legislação e às normas, porque senão este documento futuramente poderá servir de prova sobre todas as irregularidades que muitos síndicos acabam permitindo dentro dos seus condomínios, como uma questão trabalhista. Exemplo, nós sabemos que ainda existem condomínios onde o zelador vai buscar o diesel do gerador. Pode isso? Não. Aí você coloca lá, olha, o zelador, é permitido que o zelador vá buscar no carrinho de mão o diesel. Pode isso? Não pode. Então, tomem cuidado. Olha, porque o manutencista, ele tem autorização para mexer no centro de medição e cabine primária do condomínio. Pode isso? Não. Então, por favor, tomem Você falou cuidado. De resgate de pessoas. Os resgate de elevadores. Pode o zelador ir lá e tirar um passageiro preso no elevador? Não. Eu quero falar de novo sobre isso aqui. Isso para mim é de extrema importância. Essa questão dos elevadores, que a gente é sempre cobrado, né? Gente, quem pode resgatar pessoas dos elevadores? A empresa mantenedora do elevador e os bombeiros. Bombeiro militar. Isso. O síndico não pode abrir a cabine. O zelador não pode abrir a cabine. O manutencista não pode abrir a cabine. O subsíndico não pode abrir a cabine. O bombeiro civil não pode abrir a cabine. Isso. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente está passando por um período de chuvas agora em São Paulo. Acaba a energia com muita frequência. Sim. Assim, geralmente, na maioria dos condomínios, o gerador assume a função e traz a cabine para onde ela deve ir, mas se houver um problema, tem que esperar a empresa ou o bombeiro. Assim, é obrigatório, não é opcional. E vejam, os bombeiros, eles não saem destruindo a porta do elevador. Muitos deles, inclusive, já possuem determinadas chaves das marcas mais conhecidas de elevadores no mercado. Então, eles rapidamente fazem ali o resgate do passageiro. É interessante deixar essa chave. O porteiro precisa saber onde está essa chave. Sim. E assim, mesmo que o cara não tenha a chave, ele não vai destruir o seu elevador. Exato. Eu vou só fazer dar um passo atrás nesse ponto do plano de contingência, porque a gente assume que todo mundo sabe o que está dentro de um plano de contingência. Mas você assiste o programa, que programa que é aí? É só voltar lá, ó. Nossa Senhora! Acabamos de falar de empatia. Mas vamos lá. Gente, o plano de contingência, ele aborda várias situações, as mais variadas, que podem acontecer num condomínio. Olha,
Abalroaram o portão da garagem, só tem um portão de entrada e saída. Como fazer? O que fazer numa hora dessa? Você tem que ter isso previsto. Caiu uma árvore. Inundou a rua, é uma rua que é propensa a inundar em dia de chuva mais forte. O que fazer? Olha, eu tenho uma situação dessa num condomínio de casas, em que o próprio porteiro começa a ligar para as casas, porque tem vagas de estacionamento bem na frente do condomínio, e ele começa a ligar para as casas, é uma rua sem saída, ele começa a ligar para as casas para avisar, olha, tá começando a subir o nível d'água, porque se tem convidado, as pessoas saem para retirar o carro. Caiu uma árvore. Caiu uma árvore, o que faz? Deu um problema elétrico, cadê o prestador de serviço que cuida da parte elétrica? Sabe? Isso é o plano de contingência, as situações que podem acontecer e que são bastante comuns, infelizmente, travou o elevador com gente presa, né? Enfim, todas essas ações. E tem situações em que a gente não vai saber e não vai conseguir resolver. Aí a gente pede a Deus ajuda. O que eu gostaria... Só posso completar um segundo, eu te passo a prova. O último ponto é porque às vezes as pessoas podem pensar, o plano de contingência tem a ver com o plano de brigada de incêndio de emergência. Não, são coisas distintas. Você também tem que ter a brigada de incêndio treinada, tal. As pessoas têm que saber o que fazer quando participam do treinamento, né? Enfim. Mas são coisas nessa natureza. O que eu gostaria de falar para vocês, nós tivemos uma situação no nosso condomínio em que a gente mora, em que eu não sabia o que fazer, né? Era uma situação totalmente inusitada. Falei, quer saber? Eu vou ligar 190. Extremamente bem atendida, extremamente... a pessoa que me atendeu, e eu creio, pelo que eu tô vendo, o padrão deles hoje é esse, de realmente tentar encontrar uma solução. Então, não sabe o que fazer? Liga pro... Assim, já tento... Liga pro 190. É isso. O que eu queria dizer também, só para a gente fechar, que acabou o nosso tempo, não tem receita de bolo para o plano de contingência. Então, assim, o que a Van falou é super importante. Você entra no site da Receita Civil, Defesa Civil, perdão, eu falei receita de bolo. Você entra no site da Defesa Civil e você adapta as orientações dele para as necessidades do seu condomínio. Então, assim, quantas vezes a gente fala sobre as coisas e vem outros profissionais e outras pessoas e falam assim, me manda um modelo de plano de gestor, um modelo de plano de contingência. Não existe modelo. Você pega e você desenvolve para o seu condomínio, de acordo com as suas necessidades. Pessoal, acabou mais um programa. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia que a gente teve aí de responder os comentários de vocês. Deixa seu like, curta o nosso canal, comente. A gente vai voltar a fazer outros programas com comentários. É muito importante a interação de vocês para que os programas sejam mais distribuídos, a gente tenha mais visualizações, cheguem mais pessoas e a gente consiga atender as expectativas de vocês. Fala, Priscila. A ideia não foi nossa. A ideia foi do Soluções e do Rafa, que deu a ideia. Mas a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.